Olá pessoal, sou o professor Tiago e na unidade 3 da disciplina de Organização, Sistemas e Métodos vamos trabalhar processos organizacionais. Então vamos começar aqui com a informação, que o DENIT recebeu o selo Inovação do Setor Público com Supra. Foi premiado na categoria de Inovação em Processos Organizacionais no Poder Executivo Federal, Estadual e Distrital, do 26º Concurso de Inovação do Setor Público, pela iniciativa Supra, Supervisão Avançada, Gestão e Fiscalização. Foi um software que eles utilizam para estar acompanhando a supervisão e a fiscalização do órgão. Então, sempre tem a oportunidade de inovar nos processos. Então, sempre tem alguma coisa que pode ser diferente, alguma maneira inovadora de realizar as atividades. Então, os processos podem ser alterados. E os responsáveis têm que ficar atentos a essas oportunidades de inovar, de fazer diferente. Então, o processo é uma série de etapas, atividades, que são desenvolvidas para cumprir determinado objetivo. Então, tem a entrada, insumos, temos as atividades, que são os processamentos, que vai gerar bens e serviços, que são as saídas. Então, todo processo tem essa estrutura. Deve ser estruturado de forma lógica e racional. O processo não pode ser montado de qualquer forma, sem sentido, sem conexão com as partes. Então, a grande característica do processo é essa conexão. Um setor depende do outro, uma área depende da outra, porque a entrada, a saída de um setor é a entrada no outro setor. E assim se repete de forma constante até a finalização do serviço final ou do produto final. Então, deve atender às necessidades dos clientes, tanto os clientes externos quanto os clientes internos. Então, os clientes internos, nós temos aqui os próprios colegas de trabalho, e os clientes externos são os clientes que são os responsáveis pela finalidade da empresa. No órgão público, é toda a sociedade que é atendida por esse órgão público. E na empresa privada, são os clientes que vão comprar os produtos, que têm interesse em comprar os produtos ou serviços. Então, os processos, eles têm uma hierarquia. Então, eu tenho um processo maior, com poucos detalhes, que é o macro processo, que eu vou dividir em um processo menor. Por exemplo, macro processo, gestão financeira. Gestão financeira, um macro processo. O processo, um dos processos desse macro processo é o pagamento das despesas que foram empenhadas no órgão. Então, o pagamento das despesas. O subprocesso são as atividades que vão ser executadas de forma, atividades menores que vão ser executadas dentro desse processo. Um exemplo, solicitação de empenho, o processo de empenho dessa despesa. Atividades. Eu posso ter um exemplo como uma atividade, o registro do empenho, o registro do empenho desse processo. As tarefas. Posso colocar como tarefas a verificação de saldo orçamentário desse empenho. Posso colocar como uma tarefa. Então, são as divisões. Então, eu vou fazer várias divisões de acordo com as necessidades. Gerenciamento de processo implica mudar o pensamento da organização.
criar uma nova estrutura organizacional, na qual a instituição é vista como um conjunto de processos, cuja função é atender às necessidades do cliente. Então, é importante estar acompanhando como que acontece esse processo, quais são as finalidades, se o processo está alcançando o objetivo, ou então se o processo está com alguma defasagem, está com alguma coisa que precisa ser corrigida. Então, é importante ter essa administração dos processos, esse planejamento, essa organização, essa direção e controle dos processos. Projeto, análise e revisão dos processos. Então, os processos têm que ser sempre revistos e analisados. O processo é definido a partir da análise das atividades a serem desenvolvidas para alcançar os objetivos propostos. Então, conforme o objetivo, se define o processo. Então, é analisado para verificar se está atendendo aos objetivos propostos com eficiência e eficácia. Então, o processo foi desenvolvido, está realizando a finalidade que ele foi montado, que ele foi preparado. Então, é importante verificar isso. Se o processo está dando os resultados que são esperados. Se não, é preciso verificar o que está dando errado, o que não está acontecendo da forma correta. Projeto, análise e revisão de processos. Então, toda vez que eu vou revisar um processo, precisa ver se o processo vai atender adequadamente aos objetivos. Então, o processo precisa atender adequadamente aos objetivos. Então, é importante escolher o processo a ser estudado, qual processo que vai ser estudado, como que vai ser o detalhamento do processo, como que eu vou verificar as partes desse processo, como que eu vou analisar quais os métodos que eu vou utilizar para analisar esse processo, como que eu vou reestruturar, como que eu vou mudar esse processo, como que eu vou implantar um novo processo ou as mudanças. Então, é importante fazer essa análise, que faz parte do escopo de gerenciamento do novo processo. Então, toda vez que eu penso nos processos, toda vez que eu vou analisar um processo, eu preciso fazer algumas perguntas. Então, no levantamento das informações de um novo processo, eu preciso analisar o que é feito, como é feito, quando é feito, onde é feito, quem faz, para quem é feito, por que é feito, qual o volume de trabalho, qual o custo. Então, são informações importantes para se montar um processo. E quando eu vou analisar, as perguntas já são um pouco diferentes. O que deveria ser feito? Como deveria ser feito? Quando deveria ser feito? Onde deveria ser feito? Quem deveria fazer? Para quem deveria fazer? Por que deveria ser feito? Qual deveria ser o volume de trabalho? Qual deveria ser o custo? É tentar encontrar algumas explicações do que está acontecendo no processo. Então, na próxima aula, a gente dá continuidade a esse tema de processos organizacionais. Um abraço.